Hoje é um dia super especial. Primeiro, que eu vou receber um amigo, um profissional super competente e que, na sua pesquisa de doutorado, está falando sobre um tema que, para mim, soou super original, me trouxe várias questões, principalmente muita curiosidade. Aonde quer que ele vá falar sobre o tema da pesquisa dele, eu acredito que seja assim. E é o Felipe Nicori. Eu quero que ele conte para vocês melhor qual é esse trabalho dele que ele desenvolve, todas as questões relativas à pesquisa dele. Vocês fiquem à vontade para colocar nos comentários perguntas para que eu faça para ele, combinado? Deixa eu ver se o Felipe já está por aqui. Chamá-lo. Eu não estou conseguindo pedir para ele entrar aqui comigo. Peraí. Sempre assim, né? No começo da live. Sempre demora. Agora Olá, sim. olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Me escutam bem? Estou com fone novo, não sei se está 100% Eu tô te adequado ouvindo a voz. super bem. Maravilha, Vendo, perfeito. ouvindo super bem. E você também tá me vendo É bem? Ouvindo bem? isso, te vejo e te escuto super bem. Que bom. Felicidade de te ver por aqui. Demais, eu que fico feliz de vê-lo novamente. É sempre Obrigada por ter especial. aceito. É sempre especial quando a gente se encontra. É sempre muito especial mesmo. Obrigada por ter aceito esse convite para estar aqui na casa dos psicanalistas do Fãs da Psicanálise, que é a Academia Fãs da Psicanálise. Estão falando que está excelente o Pronto, áudio, o vídeo. A minha equipe perfeito. também já me escreveu que está tudo certo. Pronto. Felipe, Agradecer a introdução quando você fala do tema, né? É um sentimento que eu tenho percebido nos lugares quando eu vou falar, muita curiosidade, muitas pessoas até compartilham da mesma dúvida, mas que por questões da vida acabaram não levando adiante uma pesquisa ou buscando realmente, né, algumas fontes que falassem sobre isso, mas agradeço demais. fala um pouco quem é você, Felipe? Não, brevemente, por favor, porque isso é muito complexo. Acho que eu dou tanta essa questão na cabeça. Quem é você por conta do livro? Mas que eu não cheguei fazendo essa pergunta. Olha o Perfeito. inconsciente falando, né, na minha frente, me atravessando. Mas conte um Né? pouco. Né? Vou É, falar um pouquinho uhum, então. Meu nome é Felipe Nicole, eu sou psicólogo, sou psicanalista, eu resido na cidade de Salvador, mas eu faço doutorado em Buenos Aires, na USP, assim como o Nath. Foi lá que nós nos encontramos pela primeira vez. No caso, além da faculdade de psicologia, eu tenho uma licenciatura em ciências sociais, uma licenciatura em filosofia e estou finalizando agora a licenciatura em letras também. uau, É muita coisa ao mesmo tempo. Atuo majoritariamente hoje por questões da própria vida, como foi se desenhando com crianças, com psicanálise e crianças em Salvador, né, que foi algo que surgiu muito organicamente a partir de um convite, eu aceitei, e apesar de ter uma clínica já estabelecida com adultos, tenho me apaixonado cada vez mais pela clínica com as crianças, porque os conteúdos surgem de uma forma muito diferente, né? Parece que o acesso ao inconsciente é mais direto e rápido, sabe? gente, Então tem sido que interessante. incrível. Isso eu não estava sabendo, não, Sim, é porque isso é desse mais seu, recente, desse seu lado. é mais assim. Surgiu no meu retorno da primeira vez em Buenos Aires, por sinal. Quando eu fui a Buenos Aires, não existia essa configuração de clínica ainda para mim, com crianças majoritariamente. E aí, durante a estadia em Buenos Aires, eu fiz uma entrevista, recebi um convite de uma clínica em Salvador. Gostei muito, uma clínica que tem uma estrutura maravilhosa, que é a Mundos dos Anjos. Tem sido sensacional. Infelizmente, o departamento inteiro de psicanálise sou eu, porque não tem mais ninguém lá dentro ainda. Mas a gente está buscando outra pessoa, né? Porque é mais difícil encontrar também homens que queiram não só atuar com crianças, mas que se sintam confortáveis para poder atuar com a psicanálise também. Você já me deu uma ideia, vou fazer um convite, né, para trazer você para dar aula para os alunos do curso de Vamos. psicanálise sobre esse tema, os homens
na psicanálise na clínica com crianças, achei fantástico. Já deixa anotado aí, o pessoal que está aqui da minha equipe assistindo, já deixa que minha memória, você não tem noção, o Felipe, como minha memória me sabota. Então, mas o povo da minha equipe está tão acostumado que tudo que eu falo eles anotam, sabe? Então é Perfeito. mais uma para anotar, para me passar amanhã que a gente tem reunião. Felipe, e aí, quando eu conheci você lá em Buenos Aires, você falou para mim: "Natália, eu perguntei: "O que você está pesquisando?" Você falou: "Eu estou pesquisando o sonho nos cegos". Eu Isso. lembro que eu fiquei passada, assim, eu falei: "Meu Deus, esse cara é mais doido que eu. Que ele tá eu quero saber tudo sobre isso, porque eu não sei de onde surgiu esse desejo, de onde". Pronto, aí vamos do início então, né? O desejo, na verdade, ele surge em 2018, especificamente, né? Na virada, na verdade, de 17 para 18, a partir de uma dúvida realmente posta por uma professora de psicanálise, né? Uma professora que realmente tirava o melhor de nós sempre, ela sempre conseguia resgatar isso lá de dentro. E ela falou: Eu quero que vocês escrevam sobre algo que realmente seja uma dúvida. Eu não quero que vocês me perguntem coisas que vocês já sabem, para que eu confirme e vocês se sintam inteligentes, porque isso acaba acontecendo muito, Uhum. né? Principalmente em ambientes de formação, de forma geral, de profissionais. E aí eu fui para casa com essa dúvida, ela deu 2 semanas para a gente na época. E eu fiquei, Nossa. poxa, o que é que eu posso buscar, assim, realmente que eu queira saber e que eu não faço ideia? E aí veio esse estalo, porque essa questão dos sonhos para mim é algo muito forte, né? Para você ter noção, eu tenho 7 livros escritos hoje, 2 publicados, o restante está vindo aí, né? De acordo com o que a gente vem fazendo, o terceiro sai esse ano, e 2 deles foram escritos a partir de experiências de sonhos. São sonhos Uau! completos que foram literalizados, no caso, né? Tornados em literatura e que se desenharam dessa forma. O que sai nesse mesmo período que a gente se encontra lá em Buenos Aires foi o que deu mais certo, que deu mais repercussão, tanto positivo quanto negativo, que é natural, o livro faz Uhum. isso. Ele desperta justamente que a gente fale mais sobre isso. Então, a primeira semana eu passei só pensando o que é que eu vou falar, o que é que eu vou perguntar, sabe? E aí, quando veio o estalo, que foi sobre essa questão do sonho e da cegueira, eu fui buscar na internet e não encontrei quase nada, Uhum. acredito que 3 ou 4 pessoas, e com intervalos de tempo entre publicações absurdos. Quando a gente pensa assim, a Termiodoro, que é uma das pessoas que eu inicio a pesquisa falando sobre, para você ter dimensão, ele passa a escrever sobre isso antes de Cristo. Uau! E aí a gente vai para a segunda, terceira referência que é encontrada na época, 15 séculos depois, 16 séculos depois. Então tem um gap muito grande, um intervalo muito grande, né? E a partir daí eu percebo, poxa, tem alguma coisa aqui. Eu só consegui escrever 4 páginas na época, foi tudo que eu consegui encontrar e colocar de alguma forma que fosse bacana realmente para levar para a sala. E aí, quando eu levei, a professora achou o máximo. Ela falou: Poxa, eu acho que você Aham. poderia investir mais nesse tema, investigar mais, porque eu não tenho nada para lhe falar sobre isso. Eu não sei nada sobre isso. Então, se você trouxe uma pergunta, que a gente vai sair com várias perguntas também, Que todo mundo aqui. maravilha! É, Aí já demonstra uma extrema coragem que é própria dos bons psicanalistas mesmo. Parabéns. obrigado. E daí você fez como TCC? Como Isso. ah, Aí eu continuei pesquisando por conta própria, deixei um pouquinho de lado também em determinado momento. Depois comecei a estudar muito sobre suicídio, sobre outros temas que eu achava que eram bem relevantes uhum, também. E sempre tive muito saber da filosofia, algo que eu gosto muito também. Então acabei caindo mais na literatura do Camus, né, que é um uhum. filósofo argelino, chegou a ganhar também o Prêmio Nobel de Literatura. As pessoas conhecem mais ele pelo trabalho de literatura do que necessariamente de filosofia, mas eu gosto muito dessas questões relacionadas ao absurdo, como ele fala. Então acabei deixando um pouco de lado essa pesquisa sobre os sonhos dos cegos e em 2019 eu retomo ela, já nessa intenção de fazer uma iniciação científica e buscar que fosse colocado no formato de TCC, porque achava que era algo que seria interessante no momento. E aí a gente teve uma mostra científica cultural aqui na Bahia, que é super natural que aconteça, sempre tem, né? Foi a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública que promoveu na época. E eu fiz uma apresentação de pôster. A apresentação de pôster normalmente é um pouco menor, de 8 a 10 slides. Você fala um pouco sobre o que você encontrou, se foi a campo, se não foi. E eu fiz essa apresentação, cheguei meio corrido, questão do horário.
fiz a apresentação e acabei saindo, não fiquei até o final. Isso foi no Ah, final de semana, foi no sábado. Na sexta, perdão, na sexta. E no sábado teve uma segunda parte do evento que eu não fazia ideia que existia. E na segunda-feira eu chego e aí um colega meu, da época, fala: Onde é que você estava sábado? Por que que você não veio? Eu falei: Poxa, sábado não dava para eu vir. Na época eu estudava, trabalhava também, fazia várias outras coisas, né? Não conseguia me dedicar única e exclusivamente a estudo. E aí ele falou: Não, você ganhou uma premiação no sábado. Aí eu falei: Tinha premiação? Eu nem sabia que tinha premiação. Aí ele falou: Você ganhou a melhor apresentação de pôster. Aí eu falei: Poxa, eu não sabia nem que existia isso. E aí ele falou: Dê uma olhada porque alguém subiu, pegou o certificado, porque alguém precisava sair na foto com o certificado, né, o seu dizendo que lugar. ganhou. E eu não estava no lugar, não fazia ideia de quem era. Que Aí eu tive que absurdo. esperar a publicação da foto na internet para poder saber quem foi também. Eu Só disse: podia Não, você acontecer com tinha você. interesse. As pessoas, de forma geral, estavam interessadas pelo tema também, não só eu. Maravilha. É. Então me fala, cego sonha? Sonho, sonho. Sonhos assim de ordem minimamente diferente das nossas, né? A noção de imagem, por exemplo, para mim, que já estou estudando isso há mais tempo, porque se você pegar a cronologia, estamos falando aí de pelo menos 7 anos. A gente fala de 2018, que é a primeira Não, vez que peraí. eu tenho contato com o assunto. Entendi. Cego sonha? Sim, sonha. Sim, Agora dei uma calma que meu cérebro precisa entender. vamos, Segunda vamos por pergunta. partes. É, eles Segunda sonham pergunta. Sonha o quê? isso, Sonha sonham com com imagens. situações do dia a dia, só que as imagens, elas são construídas de outra forma. Alguém mandou. É, até vou ler daqui a perguntinha. Peraí. Não querendo ser Perfeito, é uma inteligente. boa pergunta. É uma Adorei pergunta essa. Mas que já define o sendo. momento da pesquisa. Essa pesquisa que a Nath conhece já e que a gente está conhecendo aqui juntos no momento, ela se trata sobre cegos de nascença, né? Cegos congênitos, como a gente chama na literatura científica. São as pessoas que já nasceram cegas. Então elas sonham, mas a natureza da imagem ela se apresenta de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, os meus sonhos especificamente, Nath, não sei os seus, são muito visuais. Então, por exemplo, quando eu estou num lugar, eu vou lembrar muito de alguém, não pela voz da pessoa necessariamente, mas porque eu estou vendo ela. E às vezes eu sei que era a pessoa, apesar de eu ter misturado alguns elementos. Ter misturado, por exemplo, não sei, minha mãe com minha tia, que são irmãs gêmeas, mas não são idênticas. Então, se eu vejo que é alguém muito parecido, eu assumo que é minha mãe ou minha tia, e a voz, no caso, seria algo secundário. A voz me dá uma certeza se era uma ou se era outra. Mas o que realmente se apresenta nos meus sonhos, né, são esses elementos visuais. E para eles apresentam, que é o argumento da minha tese, no caso, né, a gente vai chegar pouco a pouco lá, uma noção de imagem que é uma imagem construída pelo corpo. E por que que eu digo pelo corpo necessariamente? Porque o argumento é que nós usamos os olhos para nos afastarmos do mundo. Eu consigo olhar as coisas à distância, eu consigo observá-las a um certo grau de profundidade, porque eu tenho os meus olhos ativos e funcionando para que eu vá para fora e não para dentro. E para eles, a experiência da imagem é uma experiência de imagem construída. Então, por exemplo, uma das pessoas que eu tive acesso, que eu pude conversar, fala sobre, em determinado momento, que teve um sonho Hum, com um vestido de noiva e o vestido de noiva era branco. A pessoa cega de nascença. Ela fala que ela tem um sonho com um vestido de noiva e que o vestido de noiva é branco. ah, Claro que surgem perguntas. Como é que ela sabe que é um vestido de noiva? Foi a minha primeira pergunta, né, que veio à minha ah, cabeça. A segunda, como é que ela sabe o que é branco? Né? E como é que ela tem acesso ao conhecimento de que esse vestido é o vestido dela e que é o vestido de noiva? E aí, no decorrer dessa situação, a pessoa fala que o vestido, na verdade, estava afastado, ela não necessariamente tocou o vestido com as mãos, mas ela sabia que era o vestido dela de noiva, porque no sonho ela não precisava tocar para sentir. que Ela coisa tinha linda. acesso à No experiência sonho, ela não precisava tocar para sentir. para Linda essa sentir, que é frase. algo que é do nosso dia a dia, do dia a dia Sim. deles especificamente. Então, assim, a percepção para ela do toque não necessariamente implicava no esticar a mão. E se a gente for pensar, a percepção do toque do nosso olho, a gente não precisa encostar o olho em algo. A gente olha a distância, eu sei que na minha frente tem um interruptor, que atrás de mim tem os meus livros.
ela consegue ter esse acesso no sonho justamente porque a experiência do sonho não necessariamente necessita dessa concretude da vida. E vem a partir daí também a escolha do objeto de pesquisa ser no sonho. Porque, por exemplo, se eu pergunto isso para ela, como era o seu vestido Uhum. de ontem? Ela vai ter uma percepção de ter tocado, mas no sonho a gente não tem controle, a gente sabe sobre isso, né? Vai vir um pesadelo, vai vir coisas que vão Uhum. ser do nosso inconsciente, que vão nos atravessar no fim das contas. Mas elas conseguem, desculpa até a Claro, insensatez das pode falar. perguntas, né, apesar que como jornalista eu não posso pedir desculpa por fazer perguntas Não, banais, né, jamais, jamais. jamais. Mas vamos lá, essa imagem pode ser construída no sonho por conta dela ter esse toque na vida de vigília. Perfeito, perfeito, perfeitamente. E a imagem ela acaba sendo construída por todos os sentidos. A nossa imagem usualmente é mais visual. A imagem deles acabam girando nesse lugar de todos os Exato, sentidos, por exemplo. exato. Tem uma das pessoas que fala que sonhou com animais e que sabe que é mais de um porque ela está tocando em um, mas ela está tocando realmente com a mão nesse caso, e ela escuta passos de vários outros. Então, como ela não tem esse acesso aos olhos como a gente tem, esses olhos que vão se comunicar com o exterior, né, os olhos videntes, que é como a gente chama durante a pesquisa, ela acaba utilizando outros elementos para poder fazer essa construção. Eu sei que tem pelo menos um animal, porque eu toco nele, e eu sei que tem mais de um, porque eu escuto vários barulhos de patas tocando no chão. Então, eu consigo construir uma imagem de que, opa, eu estou num lugar que está cercado E de animais. constrói a imagem mesmo mais nítida ou é algo abstrato? É uma imagem que, como a gente chama, é uma imagem que ela vem para o corpo. Então, é uma imagem mais sensorial do que uma imagem necessariamente física, como a gente veria aqui. Já pessoas, por exemplo, que já têm a visão durante uma parte da vida e depois as perdem, que no caso seria a cegueira adquirida, como a Ana Lúcia falou aqui embaixo, durante a pergunta dela. O Maxwell falou também uma imagem acústica, exatamente. Então a gente acaba fazendo uma ampliação de imagem, mas essas outras pessoas, algo que é muito interessante é que o relato das pessoas que perderam a visão durante a vida é de que elas sentem falta da escuridão e não necessariamente das imagens. Porque como a gente fica com essa tela vazia, entre aspas, por conta de que não conseguimos mais enxergar, a imaginação constrói, a partir de tudo que você teve acesso antes, diversas imagens. Então, ele pode não estar acessando o nosso exterior agora com os olhos, mas ele imagina tantas imagens que o que faz falta é a escuridão desses olhos fechados, porque ele não tem mais acesso a isso necessariamente. Então, assim, a gente fala de um cego congênito durante a pesquisa, que é uma pessoa que não teve acesso e teve que construir imagens, imagens acústicas, imagens sinestésicas, imagens olfativas, gustativas, enquanto temos outros cegos que, na verdade, sentem falta de uma cegueira completa, porque não seria possível alcançar mais isso. Toda vez que eu estou de olho fechado, estou imaginando algo e agora eu não consigo mais ter acesso a esses olhos fechados. Os olhos fechados ou abertos comunicam a mesma coisa para ele. Uhum. Então, assim, eu sei que é um pouco complexo, mas é onde a gente acaba chegando quando faz estudo de imagem, né? Por exemplo, a Claro. discussão do branco, do vestido branco, quando em conversa com o meu orientador, ele falou assim: Mas você também não sabe o que é branco. Você está questionando o branco dela, mas você está nomeando uma cor que você assume que é branco e que possivelmente eu não vou nomear da mesma forma. E aí ele Com fala, né? certeza. Tem branco, branco gelo, off-white, e a gente tem N tonalidades. E você não É. sabe do que ela está falando. Mesmo porque pode ser algo que é introjetado pela Isso, pessoa, perfeito, que a minha é diferente da tua, mesmo a minha memória é totalmente diferente da perfeito. tua, então, E né. até a percepção do vestido branco, quando perguntado como é que sabe que é branco, tem uma resposta de um atravessamento de cultura, que o Freud adoraria escutar Eu algo, ia por entrar exemplo, da mesma. nisso agora, porque, poxa, como freudiana, estudo sonhos, e sou muito boa na interpretação deles, Sim, sim, como que a gente interpreta sonhos dos cegos? sim, isso, é. E aí, só para falar sobre essa questão do branco, e aí a gente já entra nessa pergunta. Quando perguntado como é que ela sabe que o vestido é branco, ela fala, porque todo vestido de noiva é branco. Então tem um atravessamento de cultura que ela sabe que aquela cor específica, por mais que ela
não necessariamente consiga construir mentalmente qual seria, tem um significado de que se é de noiva, é branco. Aqui no Brasil, obviamente. Ah, Se fosse em outros lugares, a gente pode variar mais as coisas, certo? uhum. Isso. E aí, sobre essa questão da análise do sonho, e- elemento por elemento, a gente acaba girando muito próximo da realidade de qualquer sujeito, né? Porque a experiência de cada sujeito eventualmente já vai ser única, de qualquer forma, mas o que pega mais para a gente durante a pesquisa é o que a gente chama, que foi uma nomeação que nós colocamos, né, a partir também da leitura do Freud, a gente encontra isso na interpretação dos sonhos, em dois únicos momentos que ele cita esse termo, mas que são termos que são estruturantes para a pesquisa, que seria a representação pictórica. E como representação pictórica, ele diz que seria a forma que a imagem aparece no sonho. É claro que o Freud não necessariamente vai falar de uma imagem de um cego congênito, não por não saber ou por não conseguir, mas porque o Freud tinha que falar de N outras coisas, né, gente? Ele acabou Poxa, criando uma é. obra para a eternidade, então, assim, a gente não pode esperar que ele consiga falar de tudo. Não, não é o caso. Mas ele Isso abre nunca o vai ser. leque, né? Ele Isso, abre a exatamente. possibilidade para que haja mais estudos sobre esse tema também. Se não existisse Aliás, esse amanhã é termo, aniversário de Freud, né? isso, Ele, é. eu já comecei as comemorações hoje. Ah, maravilha. Se não existisse Mas, ele, o termo, a gente nunca ia chegar, por exemplo, na claro, dúvida na minha pesquisa. Seria uma pesquisa que não existiria, no fim das contas. eu sempre aproveito as lives para tecer homenagem a Freud. É algo costumeiro que quem acompanha, seja aqui na academia ou no Fãs da Psicanálise, sabe que todas as vezes Sim. é, todo o trabalho do Fãs da Psicanálise é enaltecendo a obra de Freud, o ser evolutivo mesmo de Freud para a Uhum. construção do, da psique, como foi inaugurado, né? Não é como a Perfeito, gente conhece hoje. perfeito. Mas o que você estudou, Felipe, que mais te gerou curiosidade, assim, que você pegou e falou assim, meu Deus, isso é inédito, eu não tinha parado para pensar nessa Uhum. questão. Quando surge a dúvida, foi uma dúvida muito, assim, quase que infantilizada inicialmente, porque vem muito do lugar de tipo, esse outro é diferente de mim, portanto ele depende menos também da minha subjetividade, isso é ótimo, né? Quando as Muito pessoas não bom. dependem da gente para existirem, é maravilhoso. Então a dúvida surge desse lugar inicialmente, e o que me pegou mais é que eu entendi o quanto que eu não me apropriava do meu corpo. Isso me deu uma sensação, e eu já falei em análise, sigo falando em análise, Hum, né? Minha analista também cansa de me escutar todas as semanas, que a minha angústia com o meu corpo surge de forma maior durante a pesquisa. Que eu falo, gente, eu sinto que eu usei os meus olhos, eu me afastei disso, sabe? Eu não me apropriei dos meus sentidos de forma geral, tanto quanto eu poderia, ou tanto quanto eu gostaria, agora que eu sei que é possível criar esse tipo de situação, sabe? Então, por exemplo, quando eu escuto, eu tenho até um recorte já publicado, eu posso colocar aqui também para o pessoal depois dar uma lida, que são alguns relatos específicos que já estão analisados, que a gente também recorta uhum. justamente os pontos que são mais interessantes, e você percebe a quantidade de detalhes que existe no sonho deles, especificamente na forma que eles constroem. Não só no dia a dia, mas no dia a dia a partir do sonho, porque é onde a gente acaba tendo realmente mais acesso. Talvez seja uma riqueza maior dos sentidos, do Isso, sentir. exatamente. Eles chegam onde a gente não chega, porque para a gente é tudo muito latente, né? Perfeito, Muito no óbvio, a gente se apega ao óbvio. perfeito. E, e essa generosidade que eles têm de vivenciar essa existência talvez seja mais até profunda, não sei. Não sei se isso é Hum. romantizar muito a cegueira. Eu adoro romantizar as coisas, então Eu não tenho problema com romantizar as coisas de forma geral também, não. mas é tão mais bonito você poder enxergar a vida de qualquer maneira, Hum, né, inclusive através dos sonhos. perfeito. Uma coisa também que chama atenção, por exemplo, uma pergunta que em tese seria fácil da gente responder,
Quando eu digo a gente, digo as pessoas que são videntes, né? Hum, Na pesquisa a gente coloca esse termo, apesar de no Brasil a gente pensar vidente, a pessoa que está tentando ver o futuro, o eu ia vidente falar, na pesquisa é quem enxerga explicar com os isso. olhos, Vidente né? é quem enxerga com os olhos. É isso, exatamente. E E quais aí, olhos? Esses ou a gente tem dois olhos? Não, a gente tem quatro, né? Esses que você está vendo aqui e os sim, outros dois que são os olhos da alma. Nós temos isso, várias formas de enxergar. De isso. quais deles você está? De qual visão? E aí, uma coisa que pega muito, por exemplo, uma das perguntas, que foi uma pergunta que surgiu a partir de um colega da época da faculdade, que ele me disse, poxa, eu acho que essa é uma pergunta, ele nem sabia que eu ia fazer doutorado, nem sonhava com isso, Hum, né? Mas ele falou, caso um dia você continue sua pesquisa, porque todo mundo me incentivou muito também. Muito, muito, muito. Até os professores, por exemplo, quando eu fiz essa apresentação, a primeira vez que eu apresentei, um dos professores virou para mim e falou, ó, isso daí tem suficiência, perdão, para um mestrado, mas eu acho que você não precisa parar no mestrado também não, sabe? uhum, O que você está propondo, eu acho que é um tema assim para uma vida. Eu acho que você pode ficar com isso por muito tempo, até porque você já está apropriado dele e não tem muitas pessoas falando sobre isso. Então, por que não aproveitar disso, né? Por que não formar um campo de conhecimento até certo ponto? Ou continuar um campo de conhecimento que foi começado há muito tempo atrás, mas que muitas pessoas ainda não se apropriam dele. Mas a pergunta que eu achei muito interessante e que ele fez é que o que é uma mulher elegante para você? hum, Para uma pessoa cega, né? Para mim, especificamente, quando ele fez a pergunta a primeira vez, eu pensei num cabelo de uma forma específica, algo mais de festa, né? Um vestido e que um tecido mais específico também, né? Que eu gosto, no caso, né? Cores que eu gosto muito, então tudo muito visual e o salto alto foi algo que também me pegou, mas o salto como salto, como uma imagem, uma mulher numa posição diferente. E quando perguntado, uma das pessoas fala que uma mulher elegante é uma mulher cheirosa que faz toque, toque, toque. Então, o som do salto, o salto aparece ali de alguma forma, e o cheiro especificamente. Então, é uma imagem que é construída e assim, se eu fechar o olho e eu sentir um cheiro, um perfume específico e alguém andando com salto e eu só escutar, eu consigo construir a imagem de que uma pessoa é elegante também na minha cabeça. Então, assim, nós construímos as imagens de formas diferentes. Eu construí majoritariamente com os meus olhos, por isso que eu digo que a gente às vezes se afasta do mundo com eles e eles constroem de um outro lugar, porque a gente sabe que, por exemplo, se a gente for pegar obras mais específicas, né, eu acho que no Brasil quem fala mais sobre isso que eu tive acesso foi o Marco Antônio Coutinho Jorge, que ele fala que o primeiro recalque é um recalque orgânico, né, e ele já eu até vai te direto para o mostrar o cheiro. livro que eu tenho aqui, agora onde que ele tá, né? A faxineira veio sexta-feira. Eu tô notando que umas coisas estão estranhas. Acho que agora eu estava tentando lembrar o nome do livro. Falei, poxa vida, onde eu coloquei o livro? É, eu Nem tenho tô lembrando mais. esse problema aqui E não, também. não tô achando o livro para te mostrar. Meu Deus, cadê? É um livro tão conhecido sobre sonho e agora eu não acho. É do Beleza. Siddhartha Ribeiro, não? É, do Siddhartha Ribeiro, ainda O bem que você Oráculo da falou. Noite. Eu O adoro o Oráculo. Siddhartha, achei ele. Ah, né? Achei ele maravilhoso também. Ele Tive é a oportunidade de incrível. conhecê-lo pessoalmente. Ele é diferente. Ele Ele é muito bom. ele é incrível. Eu também o conheço. Até minha filha já fez algumas coisas junto. Eu Sim, falei, meu sim, Deus, sim. que cara incrível. É um pensamento muito à frente do tempo, né? Uhum, isso é verdade. E assim, falando, né, já em autores, tem esse especificamente que eu gostaria muito que as pessoas tivessem acesso e que eu só tive acesso em Buenos Aires, né, naquela época que a gente se encontrou lá, que é o Ricardo Rafael, que ele tem esse livro, né, O Rei Está Sempre Nu, porque tem aquela história de que o rei, não sei se você já chegou a conhecer, mas que o rei queria as vestes É. mais luxuosas e bonitas, e ele pagou milhares e milhares, né, na moeda específica dele, então vamos pensar moedas de ouro para ficar mais fácil. E a pessoa deu um golpe nesse rei, dizendo: Olha, essa é a roupa mais linda do mundo, e entregou algo vazio. E o rei fica revoltado, claro, e fala: Você me roubou, como é que você faz isso? E essa pessoa, que era um golpista na época, diz: Não, rei, essa roupa, só quem consegue enxergar são as pessoas muito inteligentes. E aí, quando ele diz isso, o rei fala: Meu Deus, eu estou vendo a coisa mais linda do mundo.
e todo mundo que está no mesmo ambiente fala isso, né? Meu Deus, essa roupa é maravilhosa, essa roupa é belíssima. E quando o rei vem a público, ele é escandalizado no lugar de que todo mundo começa a gritar: o rei está nu, o rei está nu. E aí o Ricardo Rafael, no caso, ele brinca com esse nome, né? Então ele fala que o rei está sempre nu. E ele fala, um psicanalista cego entre o olhar e a voz, porque ele é um psicanalista e ele é cego. Então ele fala sobre a própria experiência dele. É muito interessante, assim, muito interessante. Ele fala assim do conforto dos pacientes, principalmente das pacientes mulheres, falando sobre não haver a imposição do olhar, nem mesmo nas entrevistas preliminares. Elas não precisavam se portar com a roupa, com a forma que elas iriam, porque o que ele estaria realmente interessado naquele momento e que ele não teria mais acesso a outras coisas seria justamente a voz, os É conteúdos que uma vão. forma bonita de se dizer sobre esse acesso durante a análise, porque quando a gente está no divã também, quando Freud estava no divã, com alguém no divã dele, ele também se colocava atrás dessa pessoa como uma maneira de não ter que olhar nos olhos, de não ter esse acesso direto, né. Hoje Minha não é experiência de uma prática análises. tão usada, assim, na psicanálise mais contemporânea, É, mas é um eu ainda deito no recurso. divã e olho para a parede. Eu também não vejo minha analista, ela também não me vê. É, são A são gente funciona. técnicas são técnicas. São formas. E também depende muito do paciente também. Eu vejo, assim, cada sujeito é diferente do outro, então depende da necessidade, Isso, né, que a gente perfeito. constrói no setting, mas isso é uma opinião minha. Isso, é. Por exemplo, eu tenho hoje uma única paciente que faz questão de ir para o divã, realmente. E quando ela vai ao divã, ela não deita, ela senta e fica de lado para poder me ver de qualquer forma. Então, assim, o divã para ela tem uma função, mas não necessariamente o dela não me ver. Eu acho que é para ela entender que passou do primeiro momento da análise. Ela que já está um pouco mais de tempo também. E ela senta, eu acho super desconfortável visualmente, porque ela perde o encosto da cadeira, né? Ela tem uma É, poltrona confortabilíssima na frente dela, mas ela não senta na poltrona, ela senta no divã e olha pro lado. E talvez seja assim, isso que ela busca, o desconforto mesmo, né. exatamente. Que a análise é própria disso, né? É, é, o divã foi colocado Freud utilizou o divã justamente para a pessoa ficar confortável. No primeiro momento ele achou ele ganhou o divã de uma paciente e achou aquilo super confortável, então ele colocou ali para deixar a pessoa mais confortável. Depois, lógico, ele mudou até a configuração, Uhum. né, do divã, mas é uma curiosidade para quem está aqui assistindo. É, me fala uma coisa, mudou seu modo de enxergar a vida, esse estudo? Mudou. Mudou muito. E assim, até as pessoas ao meu redor, por essa questão da escrita, isso é algo que eu faço há muito tempo também, né? Eu escrevo desde os meus 14. Eu tive um blog na época que existe, ainda existe, na verdade, né? Que o nome é Tumblr e as pessoas usavam muito. Eu também usava. Mas eu usava e não assinava nada com o meu nome, porque tinha uma grandíssima vergonha, natural, né? E Sei como é cheguei isso, a eu também ter. assinava NP, lá no N, depois NP, demorou um tempão até fazer Eu isso. misturei o nome de dois, pra Louco. você ter noção. Eu peguei o primeiro nome de um, que eu gostava muito, e o sobrenome de outro. Eu assinava assim por muito tempo. E assim, as pessoas que me conhecem, que sabem dessa trajetória literária, porque eu gosto muito, muito mesmo de escrever, escrevo todos os dias, tento levar assim de forma bem como um trabalho mesmo, no fim das contas. Né? Claro, Por mais que eu não ache que eu escreva maravilhosamente bem, eu acho que tudo que eu escrevo pode ser lido, então tá tudo certo. Até as pessoas falam assim, poxa, hoje eu sinto que você consegue comunicar melhor as ausências na sua escrita. Fala assim, você consegue pontuar muito bem as ausências, de forma geral. Eu, poxa, bacana, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, porque eu sou uma pessoa que pontua ausências muitas vezes. E até um colega, né, um amigo, falou isso. Que assim, hoje quando eu leio seus textos, independente do seu doutorado, eu sempre acabo caindo na sua pesquisa de novo.
porque você consegue construir as imagens agora na escrita, explorando em outras coisas que você não fazia antes. E é verdade. Depois que ele falou isso, eu fui olhar e eu falei, poxa, É. realmente tem outros elementos aqui que nunca entraram em questão. E que E hoje, aumentou, né, acho que tirou você daquilo, assim, e deixou mais isso, é. o E aí mudou científico muito. aguçado. Até o meu sonho hoje mudou muito também. Ainda, claro, que não chega nem próximo da experiência deles. Mas entra muito em questão os meus outros sentidos hoje. Antes era muito visual mesmo. Eu tive um sonho recente, por exemplo, que eu estava na praia, que eu só sabia que eu estava na praia porque eu sentia a água batendo no meu corpo. E a água em ondas. Eu entendi que era esse motivo, tá? Também, né. Quantas horas você está se dedicando, não tem isso, porque, eu ia falar quantas horas você está se dedicando a essa pesquisa, isso não existe, a gente fica dedicado o tempo todo, não é? Isso. É isso, a cabeça sempre tá lá e sempre que vem uma ideia, né? Eu ando muito com um É, caderninho, o celular hoje em dia também consegue fazer muito bem essa função. Então, aham, assim, eu gosto de falar primeiro abertamente sobre o que é que eu estou fazendo, porque eu acho que sim. sempre tem alguém que pode contribuir de alguma forma, nem que seja com uma referência específica. Ou então a pessoa falar assim, ah, não, eu tenho um colega que é cego, você não quer perguntar a ele, não? Eu falo, poxa, eu quero muito. Maravilha. Quero muito, eu quero muito. Eu tive até uma experiência recente de um paciente específico que ele tem uma demanda relacionada à ansiedade social, então ele tem muita dificuldade dessa saída do ambiente de casa, é uma dificuldade assim, muito gritante, e que eu acabo indo num cenário domiciliar, não é dentro da casa, mas é dentro de uma configuração de condomínio, e uma pessoa que desceu para poder buscar a correspondência era um homem cego de nascença, um cego congênito. Ele me pediu ajuda especificamente. Oi, tem alguém aí que pode me ajudar? Poxa, Falei, claro, posso ajudar. Eu ajudei. E aí depois essa pessoa que eu estava junto falou: ah, ele é casado com uma mulher cega também. Tem tudo a ver com sua pesquisa. Eu falei, poxa, bacana. E aí a gente fez o contato. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar, mas ele se mostrou aberto também para poder tirar algumas dúvidas. Porque tem isso também. O momento que a gente entra a campo na pesquisa, a gente vai colher muitas informações, mas tem outras informações que é só nessa troca externa. Então, por exemplo, são pessoas que possivelmente não vão participar da amostra, até porque, né, estaria mais enviesado se a gente fizesse dessa forma, uhum, e não é o caso, a gente não quer fazer assim. Digo a gente porque é sempre a gente um orientador, né? é, Mas são pessoas que podem contribuir muito para o entendimento de, ó, quando a gente está falando isso, a gente está querendo dizer isso. Porque uma coisa que me chama muita atenção e chama de todo mundo quando eu compartilho alguns relatos é que eles falam: eu vejo, eu vi, eu enxerguei. Então a linguagem do ver e do enxergar está lá. Ela é utilizada, essas palavras, com um significado completo para eles e que não há necessidade de falar eu toquei. Se eu toquei, eu vi. é, Escutei, eu vi também. Tudo isso aí eu vi. Então a imagem passa a tomar um sentido um pouco mais amplo. E que foi uma pontuação que eu fiz com o orientador, foi um pensamento nosso que, na minha opinião, foi muito certeiro, que nós pegamos um dicionário da Argentina, um dicionário em espanhol, e o Michaelis Moderno, aqui no Brasil, juntamos a definição de imagem dos dois para bem apresentado o que, é que a gente estava falando, e lá no finalzinho a gente propôs uma ampliação desse conceito. Tipo, a partir do que a gente mostrou lá em cima e dessas experiências, por que não fazer essa pequena alteração e colocar essa experiência aqui dentro também? claro, Porque, por exemplo, para o Michaelis moderno, a imagem é a representação de algo. Tá lá, tá sim, completo já. Então. Essa experiência é a representação de algo também, tá tudo certo. uhum, Mas para o dicionário deles, e querendo ou não, nossa pesquisa é lá, nossa amostra é aqui, mas nossa pesquisa é lá, não era necessariamente assim. E aí o comparativo entre os dois é justamente para mostrar uma diferença cultural também das línguas, que é natural, né? No Brasil nós estamos ilhados, né? Todo mundo sim, ao nosso redor fala espanhol e a gente está aqui no português, então a gente tem que se adequar também até certo ponto e vice-versa, eles também vão aprender um pouco com a língua. isso. Em que pé que está essa pesquisa? Quando que Tá, você vai defender a tá tese? E a pesquisa bem, acho que você não vai terminar, é, você só vai defender a tese. eu não
pretendo parar de estudar sobre isso, não. Até porque sempre acaba surgindo Não tem alguém como. novo falando sobre, ou então eu descobri sobre alguém também. Questão da limitação de língua. Eu pesquiso em inglês, pesquiso em espanhol, pesquiso em português. Mas, por exemplo, se alguém escreveu em alemão, e que a gente sabe que é muito possível, porque tem muita gente na psicanálise escrevendo em alemão e não foi traduzido ainda, talvez eu esteja defasado ali alguns anos nesse texto. Então, eu acho que é uma pesquisa que não acaba nunca. Mas eu acredito que eu apresente na final do ano ou início do ano que vem, Que bom. possivelmente. Possivelmente. Porque Espero tem alguns entraves poder assistir. de burocracias, né? Que a gente sabe que É, é um pouco mais chato. Mas, assim, para você ter dimensão, a pesquisa está entrando na casa das 200 páginas já. E, assim, sem estruturar algumas coisas específicas. Então, então você já está praticamente, já está com ela escrita, só está faltando então alguns detalhes. isso, faltam alguns detalhes e coletar alguns relatos também que eu acho que iriam enriquecer, sabe? Uhum. Para que, querendo ou não, porque como é uma pesquisa que quando se dá de forma muito inédita, a gente primeiro tem que amarrar alguns métodos, porque normalmente um único método não vai chegar lá, e que a gente sabe também que o método não, perdão, mas a questão conceitual, a gente acaba tendo que misturar também, pô. Então fica uma mistureba até certo ponto. Então, por exemplo, eu utilizei a análise de conteúdo de Barim com a psicanálise, então ali já a gente tem que amarrar muito bem para que as pessoas não achem que é isso ou aquilo, na verdade a gente está tendo que utilizar os dois. E no final, como há uma apresentação em categorias, ó, a gente teve imagens olfativas nesse momento. Imagens sinestésicas aqui, 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 aqui. Então acaba virando uma análise categorial também. Então, assim, estamos falando de uma pesquisa de uma análise de imagem, porque o objetivo da pesquisa do geral seria justamente analisar como se dá a aparição da imagem nos sonhos dessas pessoas, Uhum. que são que compõem a amostra, mas a gente acaba fazendo análise de conteúdo, utilizando majoritariamente, obviamente, a psicanálise, e no final uma análise de categoria até certo ponto, porque ela é dividida nesses lugares. Então, se não tiver muito amarradinho primeiro, a gente sabe do rigor teórico e do rigor metodológico do pessoal lá em Buenos Aires, É né? bem rígido mesmo. Bem Meu rígido, é uma pesquisa Deus. completamente diferente do Brasil, né? A gente toma até esse choque cultural inicialmente, não sei É se você muito também diferente ocorreu. mesmo. Eu fiz meu mestrado na Unicamp e a hora que eu cheguei em Buenos Aires, na Argentina, eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu já tinha visto. É Exato. bem Minha sensação foi a mesma. é, Me pareceu assim, a, a ciência para eles é outra coisa, é, sabe? é, É outra coisa. todo o processo é bem diferente. Isso é o mais bacana, eu acho, porque você, né, acaba tendo que aprender várias nuances Isso. da pesquisa, não só da pesquisa, mas acho que do todo mesmo. Comece pela língua, pela linguagem, e depois É. se E estende. uma cidade, assim, a cidade contribui muito para produção de conhecimento, né? Logo em 2022 foi a primeira vez que eu fui e fiquei realmente, né? Fiquei 2 semanas e aí depois retornei. Quando eu cheguei aqui em Salvador, as pessoas não aguentavam mais nisso para falar sobre Buenos Aires. Eu fiquei, Eu falei gente, que não você ia mais. não entendeu. Acho que você ouviu falando isso. Eu não vou mais voltar. Eu vou morar em Buenos Aires. Eu vou só avisar que eu não vou mais embora daqui. Porque você respira cultura o tempo todo e psicanálise. Não tem uma Isso, conversa que não seja sobre psicanálise. Então, exatamente. dá. É Não inacreditável. Para quem gosta de estudar e tiver a oportunidade, por favor, façam isso. sei se eu voltei, viu? Eu tô no Brasil, mas não sei se eu É, voltei total. Eu só eu tô tenho aqui essa impressão. fisicamente. Eu lembro da gente conversando e você dizendo assim: quanto será um aluguel em um apartamento aqui? Eu E olhava eu fiquei, as "Cara, pessoas da é pessoa, uma boa que a gente pergunta." tem que ir embora, né? Eu não tô entendendo por que um mês é pouco tempo, 15 dias é. É. E é isso. A gente, E a gente sabe que apesar do rigor, ou talvez por causa do rigor também, né, metodológico, a gente consegue desenvolver pesquisa não só num lugar diferente, mas tem uma sensação também específica sobre ela. Eu apresentei no ano passado na jornada, né, que nós sim, estivemos juntos também, e para mim foi muito interessante, por exemplo, a doutora Suzana, que é super parceira, está ali com a gente sempre, mas que também, quando ela tem que pontuar, ela pontua.
saí de um lugar em 2023 que era assim, vamos ver se você vai conseguir amarrar esse método, porque é difícil o que você está querendo fazer. E ela colocou dessa forma realmente para mim, ó, cuidado, porque é uma amarração difícil. Para em 2024 falar, gente, Felipe apresentou ontem, foi maravilhoso, vocês deveriam ter visto. Eu fiquei, poxa, olha a diferença que 365 dias fazem, né? De você se dedicando a coisa, de você entendendo uma lógica de pensamento, Eu que a acho, lógica de pensamento é, científico é isso. mas se me permite, Felipe, eu vou um pouco além. O quanto é necessária essa humildade também, você deixar isso transparecer, sabe? Essa humildade e essa generosidade em se colocar à disposição de descobrir algo, de falar sobre esse algo, porque, como todo mundo, nós temos nossas ambições, né? Até uma arrogância. E você se colocar mesmo à disposição de um assunto, e dessa maneira ainda tão tranquilo, tão generoso em compartilhar, é muito bacana mesmo. Eu não É gratuito que eu estou dizendo isso para você, porque é bonito mesmo, quando você fala: "Ai, olha, continua pesquisando, não, não vai acabar", sabe. Muita Isso gente é. tem a agradecer por isso, através de mim, tenho A certeza. intenção é essa. Para mim é muito nesse lugar, assim, e eu sou muito solícito no lugar de aprender e de poder comunicar algo também. Eu Uhum. sou muito dessa forma, as pessoas aqui ao meu redor, Claro, né, o profissional já sabem mais que assim, ah, se precisar de algo e eu puder ajudar, às vezes eu me prejudico no meio da situação, mas eu ainda assim paro para ajudar também, eu é, gosto. E eu gosto muito apesar de eu não ter paciência em determinados momentos, que é natural, eu amo as pessoas de forma geral, eu sou apaixonado pela vida, sabe? Então, mas assim, é o psicanalista. O psicanalista quando as pessoas às vezes perguntam: "Mas isso aí não é sabe, olham isso aí não é psicanálise, psicanálise é vida, né, exato. e vida é amor, não tem, pra mim é tudo uma coisa só, né, é o uno no todo". Então, quero agradecer você, E eu que agradeço, vamos ver Nath, se a gente eu que faz, agradeço. eh aqui ao vivo são poucas pessoas, mas depois esse vídeo vai ficar aqui no como chama? No feed. Nossa, Sim, hoje sim. tá acho que eu trabalhei demais já hoje, mas vai ficar aqui no É. feed. Então, se quiserem entrar em contato com você, você reativou o seu Instagram agora, Show de né. bola, Por show de bola. favor, não suma mais. Dei um sumicinho aí, foi quase um ano. Não, quase um ano não, acho que uns 7 meses. Hã. Mas foi importante também, eu tava precisando, né? Foram Felipe, questões sempre pessoais também Felipe? muito importantes. Isso, é. E eu dou esse sumiço. As pessoas que me conhecem sabem que acontece também. Sim. Então, muito obrigada mesmo. Nada, eu Mais que uma vez, agradeço. e a gente se vê por aqui ou por Buenos Aires. Isso, das duas formas de preferência. Deixar também para o pessoal, por favor, quem tiver escutado, quem quiser tirar alguma dúvida, quiser só compartilhar também, falar qualquer coisa que seja, dizer sobre a sua pesquisa, caso tenha interesse em fazer uma pesquisa, por favor. Não hesite em mandar mensagem, eu respondo todas as pessoas. Todos, 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 todos. Não há problema algum da minha parte. É o que eu mais gosto, é a parte que eu mais gosto mesmo. Pessoas. É, exatamente. Tá joia. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Até logo. Até. Isso. E, pessoal, quero agradecer a quem assistiu essa live, e convidá-los também para estar comigo toda segunda-feira. Quero trazer assuntos relevantes sobre a psicanálise, sobre a vida em geral. Muito obrigada. Dizer que as lives estão acontecendo aqui na academia Fãs da Psicanálise, então curtam, compartilhem com quem não está aqui ainda. Um grande abraço e, como sempre eu falo, luz para o bem. Tchau, gente.